E, gente, para nós sabermos aí a respeito do suco naso, mais popularmente conhecido aí como bigode chinês, nós precisamos entender aqui que a nossa face, ela é global. E, sendo global, às vezes nós vamos apresentar multifatores. O que é isso, gente? Quer dizer que o meu resultado, assim como o meu diagnóstico, não vai ser o mesmo da minha amiga. E assim, nós precisamos entender que nós somos pessoas que somos individuais e únicas. Então, absolutamente nada do que eu falar aqui, ele vai substituir o ambiente de consultório. Então, o ambiente clínico, onde acontece o que? A gente faz anamnese, a gente vê o histórico, a gente vê o que já aconteceu com o paciente e a gente faz protocolos personalizados e individualizados para cada um. Então, isso aqui tem um caráter totalmente educativo para que vocês desenvolvam aí uma visão mais crítica. E também, gente, por que não vocês também aprendam a prevenir? Porque cada vez mais nós estamos na onda de procedimentos mais natural, de menos procedimentos, e isso com certeza é algo que veio para ficar, porque, gente, é algo sustentável, Nós precisamos entender que quanto menos intervenções nós fizermos, mais nós seremos bem-sucedidos, mais longevidade nós teremos nos tratamentos. Por isso que agora eu, particularmente como harmonizadora, preferir ir para um lado de laser, de bioestimuladores. Por quê? Porque isso vai dar mais longevidade para o paciente, ele vai ficar mais feliz comigo e eu também vou ficar mais feliz com o procedimento, com o resultado. E aí, falando isso, eu falei que tem diferença entre linhas e rugas. Gente, linhas de expressão, rugas de expressão é o quê? A linha, com certeza, vai ser algo mais fino, algo mais sensível, algo que nós conseguimos ter mais resolutividade, às vezes até com um creme, gente, de ácido hialurônico, que hoje é muito comum, e nós sabemos que o ácido hialurônico é componente do nosso corpo e ele ajunta água. Então, até esse creme que você usa de ácido hialurônico, ele vai dar uma leve inchadinha nessa linha fina e às vezes ele vai poder até resolver ali a questão que pode estar incomodando, que às vezes é uma linhazinha. Geralmente, onde que elas começam a aparecer as linhas, gente? Elas começam a aparecer aqui nessa região, é onde elas mais começam a aparecer. Por quê? Porque nós sorrimos, Graças a Deus, nós somos um povo muito alegre e nós, como sorrimos, nós movimentamos toda a musculatura da mímica facial quanto a musculatura mastigatória. Nós movimentamos essas duas musculaturas e aí a gente sobe aqui um pouquinho, gente. E quando a gente sobe músculo, a gente sobe tudo junto. A gente sobe ligamento, a gente sobe coxinhas de gordura, que eu vou falar mais pra vocês aí. E a gente sobe também a pele. E essa pele, ela vai enrugando nesse lado, aparecendo mais as rugas finas. Onde que também dá muitas rugas finas? Aí, gente, aqui, ó. Nessa região do olhar. Então, a pálpebra inferior, ela é acometida dessas ruguinhas finas que muitos aí começam a chamar de craquelado. E aí eu falo, gente, que nós precisamos entender que esse craquelado, ele tem solução, e quanto antes nós intervirmos, a solução ela poderá vir de maneira mais resolutiva, e além de ser maneira mais resolutiva, ela vai ser com menos procedimentos, com menos esforço, com menos energia. Você vai ter que despendiar menos energia, com menos visitas aqui. Então, essa é a nossa linha. Sempre prevenir vai ser o melhor. É claro que aquelas pessoas que já possuem essas ruguinhas aí, já há algum tempo, nós vamos falando que elas vão ficando crônicas, então é claro que elas vão precisar de vir mais, vão precisar de me ver aí um pouquinho mais. E aí, gente, graças a Deus que nós somos aqui bem divertidos, Nós levamos todos os tratamentos aí de forma bem leve para que isso também comece a
pegar você, gente. Eu falo assim, que o paciente, ele vem às vezes por causa dessa ruguinha aí abaixo dos olhos, na pálpebra inferior. E sabe o que acontece? A hora que ela resolve essa ruguinha da pálpebra inferior, aí ela começa a ver outras coisas. Mas isso aqui, doutora, me fala uma coisa, tem como melhorar? Gente, essa é a pergunta. Tem como melhorar? Melhorar, suavizar, atenuar. Essas palavras, gente, eu acho que cabe em qualquer lugar, entendeu? Porque isso é um sinônimo aí de harmonizar. E aí, gente, falando aí das rugas, diferença das rugas com as linhas, né? As linhas, as rugas, elas já estão mais profundas. Quer dizer que quebrou, houve um rompimento ali na camada mais superficial da pele. E aí o que acontece? Nós ficamos com essa marca aí, então já é uma ruga. E mesmo se nós fizermos a modulação do músculo com a proteína botulínica, que nós chamamos aqui, mesmo que nós façamos aí a modulação, ele vai paralisar, vai modular as rugas que são dinâmicas, ou seja, que é quando você sorri. Mas aquela ruga que aparece mesmo você estando aqui, ó, olhando pra frente, sem nenhuma expressão e tem a ruguinha, será que o Botox ele é capaz de melhorar isso? Gente, não. Geralmente ele não melhora isso. E aí, gente, o que nós vamos fazer? Já falei da diferença aí das rugas com as linhas. Já falei aí que nada vai substituir o nosso contato, aquilo que nós temos com o paciente, que é o quê? Saber da anamnese, saber do histórico e fazer todo esse apanhado dos multifatores. Lembra que eu falei que a marcação do sulco naso ou do bigode chinês, ele começa de forma multifatorial? Então, tudo que é multifatorial, gente, eu não vou usar somente uma estratégia. E aí eu vou dizer, gente, vou deixar isso mais pra frente, mas vou dizer algo que está na moda aí de falar assim, ó, resolver sulco naso com preenchedor não resolve. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Você vai saber até o final dessa live. E aí, eu quero falar a respeito do envelhecimento. Como que acontece o envelhecimento da nossa face? Gente, nós temos aqui, né, os coxinhos de gordura, nós temos esse osso aqui que é o zigomático, que ele é um ponto de luz, que é aquilo que nós fazemos com o nosso iluminador, nós realçamos na maquiagem com o nosso iluminador. Acontece que nós vamos perdendo essa estrutura óssea e aí tudo que está acima dela, que são músculos, gordura e pele, também vai acompanhando esse osso. E aí, acontece o quê? Tudo para baixo? A gente pensa que é tudo para baixo, mas eu quero te dizer que não é tudo para baixo, é de forma oblíqua, é para baixo e para o centro. Por isso que vem aí o tão amedrontador bigode chinês, porque ele está na região central do nosso rosto. E aí, gente, se isso tudo vai com a gravidade, com a perca de estrutura ao longo do tempo. Eu lembro que a minha bisavó, ela falava assim, gente, parece que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo de tamanho. Ela falava desse jeito. E é verdade, gente. O osso, que às vezes ele era grandão, todo cheinho ali, né? Cheio de estrutura para sustentar. Lembra que ossos são colunas do nosso sistema, né, do nosso sistema esquelético, que apoia todos os músculos e, consequentemente, todas as estruturas adjacentes. Esse osso, ele vai reduzindo. Assim como o nosso cérebro também, gente, pega uma tomografia, caso você tenha aí de criança, você vai ver que o cérebro, ele tá lá todo cheinho, bem gordinho, né, como os neurologistas falam. Mas com o passar do tempo ele vai ficando mais murchinho. E isso também vai acontecendo com todo o nossa estrutura. É isso aí, Michele. E aí, se é de forma oblíqua para baixo e para frente, um dos primeiros sinais, nós sabemos aí que nós temos 7 quedas da face. Gente, eu falo assim, gente, como assim 7, né? 7 tem tantas referências aí de 7 relacionado com o número 7. Por que tinha que ser 7?
uma das primeiras quedas que nós começamos a observar é o suco nasal. E aí, gente, eu vou contar da minha experiência própria. Algo que foi a primeira coisa, né? A primeira coisa que eu vi no meu rosto de marcação foi o suco nasal. Eu falo que eu sou abençoada, né? Porque eu tenho uma genética muito boa. Se vocês conhecerem aí o meu avô materno, vocês não vão desentender, gente. Porque ele simplesmente tem a testinha lisinha, gente. E ele é mais de 77, 82 anos que meu avô fez. Testinha, gente, não tem muitas marcações, só pra vocês terem a ideia. Manchinhas, apesar dele ser branco, ele é bem caucasiano, branco, dos olhos claros, né? Igual o meu, ó, gente. Só que não, né? Eu falava, gente, quando eu era pequena, eu falava assim, eu tenho os olhos vermelhos igual do meu avô, que antigamente revelava foto e a gente estralava, né, os olhos das pessoas que tinham o olho claro e aí ficava vermelho na revelação. Eu falava que o meu era igual do meu avô, olha aí. Hoje só na lente, né, gente? Hoje é possível com a lente. Mas ele quase não tem marcas de expressão. A minha avó, que eu falo assim, que é essa testinha aqui, que antigamente chamava de amolar facão, gente, a minha avó também poucas rugas, então eu falo que eu fui abençoada com a genética. Tem pessoas com 30 anos, gente, já tem o suco nasogeniano muito marcado, já tem início de jaws. Então, eu falo que eu fui uma pessoa abençoada. Mas, todavia, entretanto, gente, já é 35 mais, gente. 35 mais algumas coisas aí. Você começa a perceber. E eu percebi que começou a marcar. Principalmente porque a pessoa que é muito expressiva ri muito. E isso vai fazendo uma das primeiras coisas aí. Lembra que eu falei que são várias coisas? Uma delas é osso, que eu já falei, que ele vai absorvendo e vai fazendo esse escorregar, né? O outro é o músculo. Então, o músculo aqui, ó, mexendo muito. Tem pessoas que são magrinhas, tem pessoas que não tem uma... Que aí eu vou chegar no outro ponto, que é a gordura. Não tem o rostinho muito cheio aí de gordura, não é um rostinho muito cheio, mas ele já tem aqui bem marcado. Por quê? Por causa da musculatura. Aí você vai ver, a pessoa abre aquele sorrisão, é assim, ó, de molar a molar, né? Quando a gente fala que vai tirar foto de sorriso, esse paciente, ele sorri de orelha a orelha. Então, isso vai fazendo a pele também ser mais agredida. E aí eu falei dos coxinhos de gordura, e aí vocês vão entender o porquê dos procedimentos que eu já fiz na minha face, que não são muitos, mas que são procedimentos assertivos. E é isso que eu quero pra vocês. Eu quero que vocês não façam muitos procedimentos, mas que vocês façam procedimentos assertivos que realmente resolvam e cheguem a um objetivo. E aí, rostinho redondo tem mais gordurinha, gente. O rostinho redondo, ele demora mais a envelhecer. Por quê? Porque tem esses compartimentos de gordura mais encurgitado, mais cheio. E aí, o que você vai fazer nesse aspecto? O que tinha pra fazer, gente, há um tempo atrás, sabe o que era? Preencher. Só preencher. Só preencher. E às vezes muita gente ficava com aquela boca, né, que a gente fala de macaco. Porque essa região aqui ficava projetada na tentativa de nós elevarmos aquilo que estava no baixo relevo, né, fazendo lá uma depressão, nós elevarmos para ficar retinho aqui com a bochecha. Nessa tentativa, o que acontecia? Nós fazíamos inflar. E hoje nós temos muito, gente, a síndrome, sabe do quê? Das faces infladas. Depois eu vou falar pra vocês a respeito dessa síndrome das faces infladas, ok? Mas não, eu falei assim, gente, eu vou fazer bioestimulador neste rosto aqui, vai dar um aumento de volume. Nós sabemos que dá um aumento de volume. É mínimo? É mínimo. Mas dá um aumento de volume? Dá um aumento de volume. Então eu falei assim, eu posso às vezes até pesar um pouco mais esse rosto, que não é a intenção. A intenção o quê? É resolver esse suco naso. E aí vem o outro componente, gente. Falei da gordurinha, porque se a gordura é submetida à gravidade,
Imagina, ela vai ser pressionada pela gravidade. Junto com a gravidade, vocês vão ver a ação muscular. Sabe o que vocês vão fazer? Vão olhar no espelho de vocês hoje, porque todo dia de live de autocuidado nós temos que ir no espelho. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão fazer ixi, falar ixi, mãe, ixi, pai, ixi, marido. Vocês vão ver aqui, ó, todos esses músculos que nós estudamos muito, que são os músculos depressores da face. Então, o que esses músculos vão fazer? Exatamente o que dá nome a eles. Eles vão puxar todas as estruturas para baixo. E aí, essas gordurinhas que estão ali alojadas, bem bonitinhas, estáticas ali, elas vão fazendo igual placas tectônicas, gente. Elas vão fazendo maior distância uma entre elas, então vai dando esse espaço e além de aumentar essa distância que antes era bem justa posto ali, né, bem juntinho, além disso ela vai cedendo, dando aí o aspecto de rosto derretido. E aí eu falei do componente o que, gente? Componente flacidez. Você sabia que tem graus de flacidez, gente? Tem graus de flacidez, nós podemos medir aí a flacidez. E aí, quando você já tem um grau de flacidez aí, mesmo que seja mínimo, nós precisamos tratar essa flacidez, porque senão, se tem flacidez, gente, eu preencher aqui, imagina que a nossa pele é como se fosse aquelas sacolinhas de supermercado, bem frágil. Eu vou preenchendo, sabe o que vai acontecer quando eu for preenchendo? Vai pesando. E aí vem o nosso queridinho laser, gente, que trata a flacidez, pois faz aquela ativação no nosso FB. Lembra quem que é o FB? Todo mundo que tá aqui precisa saber quem que é o FB, que é o fibroblasto. Dá aquela ativada nele para ele produzir colágeno, gente, porque ele nasceu para isso, para produzir colágeno, e ele produz. Só que ele produz mediante a estímulo. Então, quando você cai, rala o joelho, rapidinho, no outro dia está lá a pelezinha já se regenerando. Mas, todavia, entretanto, esse colágeno, ele foi ativado. Então, nós precisamos ativar esse FB. E aí, gente, falei da gordura, que ela pode dobrar aqui. Então, dobrando aqui, vai formar o vínculo. Então, nós temos que tratar a flacidez e temos que tratar também a gordura. Nossa, mas se trata a gordura, o que a gente faz com a gordura? Aí todo mundo vai falar, né? Tira de mim. Elimina isso de mim, né? Igual as pessoas estão com essa expressão agora, me emagrece. Gente, nós precisamos lançar mão de estratégias. Uma delas, sim, é o emagrecimento sistêmico. É o emagrecimento sistêmico. Nós precisamos, sim, estar em dias aí com o nosso peso. Sobrepeso, isso também vai atingir a sua face. Mas também nós podemos fazer o emagrecimento local, porque nós sabemos que tem gordurinhas, gente, que elas ficam alojadas onde elas não devem. Aonde deve? Aonde? Olha onde elas gostam de ficar alojadas. Elas gostam de ficar alojadas aqui, ó, na gordura submentoniana, que nós chamamos de papada. Elas gostam de ficar alojadas aqui, às vezes deformando o rosto, dando aquele aspecto, né, de rosto inchado, como se a pessoa estivesse acumulando líquido e na verdade não é. E dá gordurinha, gente, até aqui que é a gordurinha do sutiã, só pra você ver. Dá gordurinha também aonde? Que a gente chama de pochete, né, principalmente as que foram mamães aí, e aí essa gordurinha, ela vai se alojando onde ela não deve. E pra você, tem como tirar essa gordurinha de forma sistêmica emagrecendo? Tem, mas sabe de uma coisa? Não é fácil. Por quê? Porque você tem que chegar a um IMC muito baixo, a um índice de gordura muito baixo, para se atingir essas gorduras que estão ali de forma crônica, ó, há muito tempo. E aí você vai me perguntar, então, precisa de fazer uma lipo? Sim, e nós fazemos o quê? Uma lipo a laser. Antes, gente, sabe o que se fazia?
Antes nós fazíamos a lipo somente tradicional, inclusive essas lipo de HD, que limpa até uma parte da face, nós fazíamos também, para esvaziar as gorduras, os rostinhos que são muito redondos em faces jovens, lembre-se disso, nós lançamos mão de tirar, né, a gordura de bichar, que se chama bichectomia, mas isso não é indicado para todo paciente, precisa de ter indicação. Lembra do nosso momento clínico, o quanto ele é importante? Então precisa de ter indicação exata. Então fazíamos a bichectomia e fazíamos uma lipoquímica, que é o que? Injetar ativos químicos desengordurantes. Funcionava igual um detergente ali. E aí, essa gordurinha ia sendo degradada. Mas, gente, nós precisávamos de 10 sessões, sabe? De 5 a 10 sessões, agulhadinhas, era desconfortável. Às vezes, as ponturas, né, dessa lipoquímica, elas eram ardida, né? Doía. Então o paciente fazia ali a terceira, a quarta ela já vinha assim, já vinha de costa, né? Prontinha pra ir embora. A hora que falava, ó, você pode ir, ela já tava lá fora, já lá na recepção. E a quinta, a hora que ia fazer, já tava assim, não querendo por causa do quê? Do desconforto. E aí veio sim a laser, gente, que é muito superior. Por quê? Você chega a ver a gordura sendo eliminada ali, gente. Olha que coisa mais interessante. Não é para todos que conseguem ver, mas quem quiser ver aqui, vocês podem me chamar lá no direct que eu vou te mandar vídeos aí, porque a gente não posta isso. Mas se você vê você fazendo as manobras de drenagem e aí vendo essa gordurinha que estava deformando o rosto começar a sair, você fala assim, gente, isso é quase um milagre, né? Mas isso é ciência, que eu falo que também é milagre, porque foi Deus que deu a capacidade ao homem para pesquisar, testar, validar e aí sim chegar aqui aos nossos consultórios, a você paciente. Por quê? Porque tudo isso tem que passar por todo esse processo. Gente, eu sou da academia, eu gosto muito, mas muito de estudar. Eu falo assim que se eu pudesse eu ficaria lá só nas pesquisas, né, nos trabalhos científicos, mas gente, a gente tem que transbordar também na vida dos pacientes aí, porque quem tem mais conhecimento teórico também tem mais capacidade de fazer mais manobras. E aí a gente traz toda essa parte da ciência para o consultório. Então, falei aí que essa gordurinha, ela sim pode provocar o Jaws. Gente, viu quantas coisas aqui? Só eu que falei de 4 coisas que podem influenciar. E aí, vocês vão pensar, meu Deus, nós precisamos realmente ter uma análise crítica. E aí, lembra que eu falei assim, eu vou responder aquela pergunta se todo suco nasogeniano se resolve com preenchedor? E aí, gente? Será? Será que o preenchedor vai resolver tudo? Porque o preenchedor, eu falo que ele é uma espuminha que você coloca ali debaixo da pele e essa pele, ela vai o quê? Inflar um pouquinho e fazer aquele alisamento, né, nessa parte superior que é a parte visível. Será que vai, gente? Eu vou dizer que concordo parcialmente e discordo parcialmente. Porque em pacientes jovens que flacidez, não tem flacidez, que a parte da gordurinha, não tem gordurinha em excesso, que a parte muscular está ok, gente, porque hoje nós temos como fazer a medição dos músculos. Gente, aqui, daqui até aqui tem um músculo. A gente chama ele de zigomático maior, zigomático menor. Olha o tamanhozinho dessa criatura que é o músculo. Então, ele pode estar flácido? Não pode estar flácido. Então,
até isso pode influenciar e às vezes nós precisamos lançar mão, por exemplo, de algo que eu falei aqui, que é a proteína botulínica, que é o famoso Botox aí, até nessas regiões. Eu recebo muito paciente, porque eu já fui reabilitadora, dentista reabilitadora. Então eu recebo muito paciente que às vezes era rangedor e nós precisamos fazer o quê? Acalmar aquele músculo com a proteína botulínica. E aí, gente, esse paciente que nós descartamos, né, alguns fatores aí, sabe o que vai acontecer? Nós podemos lançar mão, sim, do preenchedor, somente ele já vai resolver. Pacientes que aqui, ó, nós temos uma estrutura que chama fossa piriforme, que é como se fosse uma depressão no osso. Essa fossa piriforme, praticamente todos nós precisamos preencher ela algum dia. Por quê? Ali houve uma perca de estrutura óssea e se nós perdemos a estrutura, nós vamos sim precisar repor essa estrutura. E aí, gente, eu vou falar o porquê que eu discordo parcialmente. Porque aqueles pacientes que têm aqueles outros fatores críticos ou começando, não vai adiantar. Nós vamos preencher aqui, vai dar um resultado ali, vai aumentar a espessura dérmica, mas provavelmente ele vai perder isso muito rapidamente por causa dos outros componentes como flacidez. Então, como que eu sei isso, gente? Vou ensinar vocês uma manobra. Olha aqui. Se você fez assim, ó, pegou aqui e falou assim, nossa, ficou bem melhor, hein? Aí você vai de novo. Nossa, mas ficou muito melhor, hein? Porque você pegou aqui, ó, em região de sustentação e suspendeu. Então, você fez o efeito lift. Então, muito provavelmente, você precise sim repor algumas estruturas. E aí, gente, nós precisamos lançar mão dos liftings, seja ele liftings com fios definitivos, seja eles liftings que eu já fiz muito, né, gente? Lifting com fios de tração, mas nós sabemos que esse lifting, a tração dele perde rapidamente, então nós só ficamos com o benefício do colágeno. E aí, nós precisamos lançar mão de uma sustentação indireta. Lembra que eu falei aqui, ó, que nós fazemos luz nessa região aqui com o nosso iluminador? Gente, às vezes nós precisamos levantar um pouquinho essa região. E aí também nós precisamos usar os preenchedores com um lift, de forma a um lift volumétrico. Porque tudo que nós colocamos daqui para frente, você pega aqui, ó, essa linha que o Cotofana descreveu, que é um anatomista muito renomado, descreveu essa linha aqui, que parte do zigomático, que é esse osso. Tudo que nós colocamos para frente, nós vamos colocar e fazer volume. Tudo que nós colocamos para trás, nós vamos fazer sustentação e fazer lifting. E é isso que nós fazemos com esses pacientes que fez o quê? Deu uma puxadinha. Nossa, mas ficou bom demais. Dá uma puxadinha. Doutora, eu queria só isso aqui, ó. Só meio milímetro. Minha querida. Para subir esse meio milímetro, para descer é aquele negócio muito fácil. Mas para subir, precisa de muita técnica, precisa de muita experiência, precisa de conhecer todos os tipos de paciente, gente, porque tem paciente que tem uma reação, tem paciente que tem outras reações, tem paciente que é melhor nós fazermos fios, tem paciente que é melhor nós fazermos o laser, tem paciente que nós fazemos o laser primeiro, tem paciente que nós fazemos o laser depois, tem paciente que nós associamos os bioestimuladores químicos. Então, é uma gama e nós precisamos ser o maestro dessa banda toda aí e coordenar aquilo que é o nosso cartão de visita aí, que chega muito antes de você abrir a boca, que é o seu rostinho. Gente, falei dos cremes aí de ácido hialurônico, que eles podem sim melhorar aquelas linhas finas, porque se eu passo o creme, ele vai ter uma absorção, é claro que é limitada. Ele vai ter uma absorção. Absorver o ácido hialurônico e o ácido hialurônico vai o quê? Também absorver água. Absorveu água, gente? Água é tudo. Nosso corpo é água. Por isso que nós
temos que fazer o que, gente? Olha aqui, ó. Água, água, água. Meta hídrica. Uma garrafinha dessa de manhã, uma à tarde, uma à noite. Se conseguir mais, mais ainda. Então, falei da sustentação indireta. E aí, gente, eu vou falar de algo aí, às vezes, muito, mas muito controverso. Alguns pacientes chegaram a me perguntar aí, sabe o que? A respeito da ginástica facial, da mímica facial ou da yoga facial. Gente, isso resolve? Eu vou deixar vocês raciocinarem. Pense bem, se eu movimento o meu músculo, se eu consigo ativar ele para ele ficar mais hipertrofiado, será que eu consigo também relaxar ele? Então, essa é o objetivo da mímica, né? Ou da yoga facial. Fazer o descansar dessa musculatura para o quê? Descansou o músculo, os coxinhos de gordura vão estar no lugar. Descansou o músculo, os depressores não vão deprimir tanto. Descansou o músculo, as rugas finas, as linhas finas, elas vão ficar mais atenuadas e vai fazer o que? Uma prevenção das rugas, que são aquelas estáticas. E aí, gente, eu quero falar aqui também, falei do Top Model Look, né? Falei, quando nós fazemos aí, né, a adequação com a proteína botulínica, nós fazemos justamente uma adequação do músculo. As pessoas pensam que é só estética, gente, não é só estética. Nós vamos tornar aquele músculo que está hipercinético lá, ó, enormocinético. Então, nós precisamos entender, eu falo que o Botox, ele é um excelente mestre. Por quê? Porque ele vai mostrar para você que você pode sim se expressar, mas você não pode e não precisa de exagerar. Por quê? Porque se você exagerar, você vai estar agredindo aquela estrutura mais externa da sua pele. E aí, nós fazemos essa ativação da memória muscular, porque nós temos uma memória muscular, uma ativação de relaxamento. É claro que o seu Botox vai durar mais e você vai ter menos rugas também, gente. E aí, eu quero falar algo aqui. Gente, às vezes, quando nós temos o sulco nasogeniano e a marionete, que às vezes dá até, sabe o que, gente? Sorriso invertido. Sabe aquela pessoa que começa a rir e em vez de fazer, né, aquele arco bonito do sorriso, o arco vai para baixo. Gente, quer dizer que esses músculos foram mais potentes do que os músculos risórios, que é um músculo até grandinho aqui que tem. Então, esse paciente, às vezes, ele vai ter que fazer uma reabilitação dentária. Por quê? Você já percebeu que quando, antigamente ainda mais, percebia ainda mais, porque as pessoas perdiam os dentes muito jovens, então eles ficavam aquela boquinha murchinha, e essa terço inferior aqui, gente, ficava totalmente desregulado, ficava pequenininho, né? Uma altura muito pequena. Então é a mesma coisa que acontece com os seus dentes. Gente, se nós perdemos aí 1 milímetro só para você ver, quando eu vou fazer placa quimio relaxante, né, para os pacientes que são rangedores, placa de bruxismo, eu coloco 3 milímetros na frente e 1 milímetro atrás. 1 milímetro, gente, 1 milímetro já é capaz de fazer um estrago. Então, muitas vezes os pacientes, eles vão precisar de fazer uma reestruturação, um aumento de dimensão vertical, porque desgastaram os dentes. Se você observar aí, passa a língua nos seus dentes, às vezes eles vão estar assim, ó, chatinhos, e antes eles eram cheios de cúspide, né, maravilhosos para mastigação, e a gente foi o que? Desgastando conforme o tempo. Então, esse é um fator que deve ser levado em conta, porque além de diminuir a dimensão vertical, produzir todo esse colapso de tecido, seja gorduroso, muscular e de pele. Além disso, sabe o que vai acontecer? Você vai, quando você diminui quando acontece a diminuição da dimensão vertical,
o paciente às vezes começa a acumular uma saliva aqui, gente. Então, isso é muito prejudicial. Isso dá infecção, começa a fazer contaminação, e isso não é legal. E nós temos que agir e repor. Então aí, se você tem vovô, né, que tem isso, eles precisam sim repor toda essa musculatura, esses dentes, essa estrutura que foi perdida. E aí nós vamos para um outro ponto. Gente, tem excesso de pele? Gente, se tem excesso de pele, nada que eu vá fazer. Mesmo o laser mais potente aí, gente, o laser aí que nós usamos, né, para a nossa retração de pele, para fazer a lipo, gente, nem esse laser que é mais potente, que ele é capaz aqui, ó, de acabar com essa gordurinha aqui do jaw, nem esse laser vai conseguir. Então, nós temos que ir para lançar mão o quê? De cirurgia. E aí tem lift, tem mini lift hoje, né, que chama o deep neck, que só faz nessa região aqui, puxa tudo aqui, então você acaba alisando, né, essa região aqui do sulco naso. E, gente, mesmo depois que nós fizemos esse reposicionamento da pele mais externa, o que vai acontecer? Às vezes ela está marcada e aí nós precisamos lançar mão, sabe aquele laser labial que a gente ama, o queridinho, inclusive sem ser amanhã, gente, na terça-feira que vem nós vamos ter laser labial. Vocês aproveitem que vai ser o último laser labial que eu vou fazer esse ano, do tipo Resurface. O que é Resurface? Para rejuvenescimento. Porque quando eu faço Resurface, eu já aviso o paciente, olha, o resultado vai ficar bom, mas vai ter uns diazinhos aí que nós vamos ter que cuidar, porque pode dar algumas crostinhas. Então, não vai dar para fazer um mês que vem. A sobrancelha é linda, né, gente? Então, vamos cuidar, né? Porque isso vai incentivar você a cuidar mais e vai incentivar as outras pessoas também a se cuidar, vendo que é possível, está ao alcance. Isso vai mexer com a sua autoestima, vai elevar o seu potencial, você vai confiar mais em si, gente. Não há nada mais agradável do que a gente chegar num lugar, por exemplo, e todo mundo ali, né, está com uma roupa tudo muito bem vestida e a gente, às vezes as pessoas estão lá de esporte fino, né, e a gente está de casual. A gente fica sentindo deslocado. E assim também é no mundo de hoje, gente. As pessoas todas estão se cuidando. E isso é uma cobrança social? É uma cobrança social. Cada vez mais isso vai aumentar. Então nós temos que nos precaver para o quê? Fazer prevenções, fazer coisas que são mais natural, porque você vai ter que fazer menos. Essa é a nossa linha aqui. Então, gente, falei tanta coisa aqui. Falei do laser labial, que é o queridinho. Falei do laser aí. Gente, eu tô com um caso tão maravilhoso de retração de pele com o laser endolaser, né, que é o laser dentro da pele, que eu tenho que mostrar aí para vocês. Então, vou finalizar essa live. Semana que vem estamos aqui e vamos falar aí de itens que você pode ir agregando sem ser peso, de forma leve, que você venha assim, faça seus procedimentos, porque faz muito bem, não é só estética, é função, você estar produzindo colágeno. Lembra que o colágeno é o cimento do corpo, né? Então ele vai manter todas as estruturas totalmente ali coladas, grudadas, né? Então nós precisamos sim de fazer essas reposições, porque hoje é totalmente diferente, gente, nossa alimentação quanto o nosso estilo de vida. Então nós fazemos sim o acúmulo de radicais livres em excesso, então nós precisamos fazer detox, nós precisamos de nos cuidar. É isso que eu provei, é isso que eu indico pra você, porque dá muito certo. Então, gente, um beijo pra vocês, aproveitem as condições especiais da semana que vem do laser labial. Tem peptídeo, gente, que peptídeo é o que há aí em termos de cosmetologia para você voltar à energia das suas células, dessa camada mais superficial da pele. Então nós precisamos ter essas células energizadas. Essas células possuem mitocôndria, então nós precisamos ir lá nessa mitocôndria e manter ela em energia ativa e
Isso quem vai fazer de forma aí incrível são os peptídeos. Então tem peptídeo para quem fechar e aí você vai sim estar lá no seu Natal, né? E as pessoas vão falar assim, gente, mas passou o ano, parece que você fez seu rejuvenescer. Uai, como é isso? Como é isso, né? Então tá bom, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo. Entre no Clube do Colágeno, que está lá no link da minha bio, pra vocês ficarem a par aí das novidades. Já teve gente que aproveitou aí o Clube do Colágeno, que é um acompanhamento, gente, tem de 6 meses e 1 ano, e aí aproveitou para adquirir o Clube do Colágeno. Por quê? Porque estava aí no Black November, né, gente? E aí, quando estava no Black November, você também tinha o Botox lá dentro do escopo do Clube do Colágeno. Então você vai ficar coberto aí de botox, bioestimulador, gerenciamento de pele. Gente, gerenciamento de pele é a coisa melhor que tem. Por quê? Porque é rapidinho, você vai lá e faz e você faz as suas manutenções. Então, um beijo pra vocês e até a próxima segundas. Fique ligadinho, cuide de você, cuide do seu santuário.